Toda empresa tem um monte de sistema de venda, sistema para cliente, sistema de gestão, sistema financeiro, sistema para tarefas e tem uma dificuldade de conectar todos esses pontos. Em geral, os humanos são as colas entre esses sistemas, né? Os humanos e as integrações. Alguns poucos sistemas estão conectados entre eles e os humanos tiram a informação de um, levam para o outro e faz com que essa estrutura, de certa forma, tente se conectar. Mas, no universo com o IA, agora isso está ficando diferente. Não é mais o humano que vai fazer essa cola entre todos os sistemas, e sim a inteligência artificial, através do AIOS, o sistema operacional com o IA. É para lá que eu enxergo que essas ferramentas de IA estão indo e que essa é a forma como as empresas vão, de fato, usar a IA no centro da operação. E eu vou te mostrar agora o desenho disso, como eu enxergo que isso funciona e te dar alguns exemplos práticos de como isso funciona na minha empresa e pode funcionar na sua também. Vamos lá. O que eu estou construindo aqui na minha empresa é que onde eu enxergo que está indo, onde eu tenho levado os meus clientes, pensa que a gente tem um sistema operacional aqui. Então ele é uma camada. Esse sistema operacional, o principal ponto dele é estar conectado às nossas ferramentas do dia a dia. Então pensa que a gente tem aqui um CRM de vendas. A gente tem aqui o ambiente Google como um todo, né? Que aqui tem dentro desse ambiente Google vão ter pode ser Google, pode ser Microsoft, no meu caso aqui é Google. Tem o Meet, tem o Gmail, tem os Docs, né, Slides, né, os Sheets da vida. Aqui no CRM você tem outras coisas, né? Você tem os boards, tem os deals, tem os contatos, tem as métricas. Você tem vários sistemas aqui, né? Você tem o sistema financeiro. Esse sistema financeiro tem um monte de coisa dentro dele, né? Tem a DRE, tem contas a pagar, contas a receber, etc. Você tem sistemas administrativos aqui, né, de RH, e dentro do RH tem o time, tem as informações do time, tem, né, 1 a 1, tem o plano de desenvolvimento individual, enfim, cada sistema, cada frente tem um monte de coisa. Isso é um resumo, né? Isso aqui expande de forma gigantesca, assim, né? Pensa quantos sistemas tem aí dentro da sua empresa. E esses sistemas, alguns deles estão conectados, mas boa parte deles não estão. Então eles não têm integração entre eles e a ação que acontece em um não reflete numa ação que acontece no outro, ou você precisa ficar pegando aqui, que acontece também, é você ter um Power BI, né? Que o objetivo dele é trazer dados, juntar dados de um monte de lugar, né? Dados do CRM, junto com dados clientes, junto com dados de produção, junto com os dados financeiros. E isso aí gera os Power BIs, né, os relatórios, os dashboards que o time de gestão consome para tomar as decisões no dia a dia. Aqui também tem outras frentes, né, como aqui tem clientes, né, como a categoria aqui
E dentro de clientes tem a mesma coisa, né? Tem os churns, tem os grows, tem o tempo de vida desse cliente aqui, tem a história desse cliente. Então você tem uma jornada, né, desse cliente aqui dentro da empresa. E o que o sistema, né, o AIOS faz, ele está conectado aqui também com os Geminis, GPTs, Clouds e etc. da vida, né? Aqui tem vários provedores aí de inteligência artificial. O seu time está conectado nesse sistema OS. Então pensa aqui o time de vendas, pensa aqui um time de atendimento aos clientes, time financeiro, time administrativo, RH e assim por diante, né? Todos os seus times aí que fazem parte da sua empresa hoje. E dentro desses times eles também estão subdivididos, né? Cada time aqui tem as suas coordenações, as suas gerências, que tem objetivos, métricas e metas separadas. Esse time vai interagir diretamente com o sistema OS, o seu sistema operacional de IA, num caminho de ida e volta. Então ele tanto vai quanto volta para cá. Em que sentido? O seu time não só pergunta, não é aqui um caminho de pergunta e resposta, mas ele tanto executa ações quanto o próprio sistema executa ações. Então, um vendedor aqui pode vir e pedir para atualizar, mandar um áudio pedindo para atualizar o CRM. E aí o sistema OS pega aqui, vai no CRM, acha o deal que esse cara está falando e atualiza o CRM dado o áudio que esse vendedor mandou. O time financeiro pede um report aqui do fechamento do mês. O AIOS vai aqui no seu sistema financeiro, busca, por exemplo, a DRE aqui, né, para fechar o resultado. Pensa aqui, né? Então ele faz um caminho aqui de pensar e devolve para o seu time financeiro o relatório pronto. Então o que o time financeiro fez foi pedir para o sistema operacional para ele gerar o relatório financeiro. O sistema gera o relatório financeiro e envia para o seu time um relatório já pronto, para o time só revisar e apresentar para o board, por exemplo. Seu time de clientes pode vir aqui e pedir um report dos clientes, e é a mesma coisa. Aí vai vir aqui nos clientes, vai pegar os dados, vai pegar o pipe, vai pegar o que está acontecendo e vai gerar um relatório. O seu time de RH pode pedir um treinamento, por exemplo, eu quero fazer um treinamento para o time de vendas, o que fazer? Ele vai bater aqui no time de vendas, né, no CRM, onde estão os dados do time de vendas, vai estudar o board, vai criar a pauta do treinamento, gerar o treinamento e enviar para o time de RH para ele dar esse treinamento. E agora eu vou te mostrar alguns exemplos práticos, tanto 100% autônomos, então um exemplo que não tem intervenção nenhuma humana, como os exemplos tipo esses que eu acabei de falar, mas de forma um pouco mais organizada. Vamos pensar aqui um primeiro exemplo de pós-reunião. Isso é uma coisa que a gente faz aqui na nossa empresa. Pós-reunião, a reunião do meu time de vendas, por exemplo, aconteceu no Google Meet. Quando a reunião acaba, a gente pega essa transcrição faz algumas coisas. Ela bate no CRM e atualiza o CRM. Então, CRM, atualizar.
Ela também gera um feedback pós-call. Então, toda reunião aqui, os nossos vendedores recebem logo após a reunião um feedback daquela reunião. Então, a IA analisa se a reunião foi boa, se ele fez um rapport, se ele seguiu o nosso script de venda, se ele qualificou bem, se ele fez bem a proposta, se ele linkou com os próximos passos, se ele trabalhou bem as objeções. Então, dado alguns critérios que a gente colocou aqui, a IA analisa essa transcrição e dá um feedback. E ela também monta a proposta. Então, dado o que foi conversado na reunião, a nossa IA pega esse transcript e monta, adapta a nossa apresentação, o nosso slide para a proposta comercial. Então, a proposta tem uma estrutura que ela é pré-pronta, né? Um caminho que a gente acredita que é uma boa forma de fazer proposta, mas no meio desse caminho, os slides são todos personalizados. Então, na hora de colocar as dores, eu coloco as dores que esse cara colocou na reunião com as frases dele, com aquilo que ele disse e tudo mais. Na hora de falar dos sistemas, eu falo dos sistemas dele. Então, é tudo muito personalizado, mas meu vendedor não tem trabalho nenhum para fazer essa personalização, porque quem fez foi o nosso sistema de IA. Então, esse é um exemplo de pós-reunião aqui. Um outro exemplo que eu uso muito é um exemplo de relatório financeiro. Todo começo da semana eu mando um relatório para os meus sócios investidores, um relatório financeiro da nossa empresa. E eu faço isso através da IA. Como? Toda segunda de manhã, ela vai no nosso... A gente usa aqui o Conta Azul como sistema financeiro. Ela vai no nosso Conta Azul e ela pega os principais dados de fluxo de caixa. Ela pega o planejado versus executado. Ela pega o contas a pagar e receber. E depois de fazer isso, ela faz uma análise de tudo isso. E depois dessa análise, ela escreve um rascunho do e-mail. Em alguns casos, ela também faz a apresentação. Então, semanalmente é um e-mail e mensalmente ela já faz uma apresentação de fechamento de resultados. Depois de fazer isso, a hora que ela coloca esse rascunho no meu e-mail, eu pego, leio todo esse rascunho, entendo se tem alguma coisa que eu gostaria de destacar, algum comentário extra e tudo mais, e envio o e-mail para os meus sócios. Então, o meu trabalho para mandar esse relatório ele é mínimo. Eu não gasto mais do que 5 minutos por semana, apesar de ser um relatório hiper personalizado. Ele é profundo, ele é denso, ele tem as informações, ele traz uma análise como se um analista tivesse parado para fazer aquele relatório. Mas na prática, quem fez foi o nosso sistema operacional de IA. Um outro exemplo que eu gosto bastante é um exemplo de relatório para clientes. Os nossos clientes também recebem semanalmente as métricas das suas IAs. Então, todas as IAs que a gente implanta dos nossos clientes, ela reporta os dados dela semanalmente. Como? Numa lógica muito parecida. Ela pega no banco de dados as informações de performance dela, ela busca e analisa essas informações e depois disso ela gera o relatório. E ela também faz isso de duas formas. Ela faz isso por texto, semanalmente manda isso no WhatsApp, né? Texto e envia no WhatsApp. E ela faz isso também via apresentação. Então, os reports maiores, quarterback review, via apresentação, os fechamentos mensais são via apresentação, e ela coloca isso aqui para os nossos clientes de forma automática.
E não é só isso, ela não pega só os dados de performance, ela também busca os dados do nosso board, né, de onde a gente controla o que a gente está fazendo, o que o nosso time de desenvolvimento está fazendo. Então ela pega aqui o board para ver as entregas, o que foi feito, próximos passos, e junta essas duas informações, né, dos dados e do board para completar esse relatório aqui que a gente envia para os nossos clientes. Então esses são alguns exemplos de como esse sistema operacional de IA atua aqui na nossa empresa. E tem vários outros muito interessantes. Eu tentei trazer aqui um de vendas, um de gestão e um de clientes, mas dentro de vendas a gente tem uma IA que cobre o nosso time, uma IA que reporta diariamente para o gestor a performance do time, uma IA que faz um estudo pré-call daquele lead, um IA que monta briefing, uma IA que gera lead. Então são vários pontos, né? A IA conecta todos os nossos sistemas para facilitar o trabalho do nosso time de vendas. E a mesma coisa acontece em gestão e em clientes. Por exemplo, a gente tem uma IA aqui que ela cobre o meu time, ela vai lá ver o bot, o que está acontecendo, o que está priorizado, o que está há muito tempo travado, o que está evoluindo, manda as mensagens cobrando o time, sugere mensagens para mandar para os clientes, então ela faz de fato uma gestão do todo. E isso é possível fazer quando a gente tem aquele desenho que eu trouxe no começo, que é a IA integrada a vários pontos de dados. A IA precisa do contexto da empresa para ela de fato conseguir analisar as coisas e tomar decisões, a buscar dados, a sugerir ações, analisar as informações. Então, o nosso principal ponto aqui para garantir que isso aconteça é fazer com que a IA tenha o contexto da empresa, o contexto dos processos, o contexto dos dados, o contexto dos clientes, o contexto das vendas. E quando ela tem esse tipo de informação, ela consegue participar de forma muito ativa do seu negócio. E se você quer acompanhar o universo de IA, as novidades e como isso se aplica no seu negócio, se inscreve no nosso canal. 2 vezes por semana a gente coloca vídeo novo por aqui.